É o presidente que está há mais tempo à frente de um clube em todo o mundo. É também aquele que acumula mais vitórias. Pinto da Costa chegou ao Futebol Clube do Porto como presidente em 1982. Não foi propriamente um percurso que estava a imaginar, mas acabou por acontecer. Quem foram os grandes impulsionadores? É como disse, nunca esteve nas minhas previsões quando deixei o cargo de diretor do departamento de futebol em 80, as coisas estavam a correr mal do futebol e fui abordado por um grupo de portistas, faziam parte o Álvaro Pinto, o engenheiro Armando Pimentel, o Eduardo Poças, Neca Couto, que me abordaram no sentido de que havia um grande descontentamento e que era necessário fazermos alguma coisa, arranjar um grupo que se candidatasse à direção do Futebol do Porto. Mas nessa altura falaram logo de Pinto da Costa avançar como presidente? Nunca. E eu, na primeira reunião que fizemos, éramos cerca de uns 10, 12, marquei logo posição, dizendo que estava disponível para ser novamente diretor de futebol, mas nada mais do que isso, o que foi aceito por todos. E em que momento é que se dá essa possibilidade de avançar como dirigente? Começamos a ser convidados principal para ir a vários sítios, para dizer qual eram os nossos objetivos, o que era o nosso programa, e fomos desde Passos Brandão, Vila da Feira, Oleiros, Marco de Canaveses, Felgueiras, imensos, e o movimento ganhou um impacto muito grande junto dos sócios e dos adeptos. Que nem o Pinto da Costa estaria à espera. Não, eu estava à espera de que realmente os sócios aderissem, porque o nosso programa era muito ambicioso. E eu tinha estado na sua formação, era desde o regresso do Pedroto e do Fernando Gomes, era do rebaixamento do estádio, era de fazer uma revista dos Dragões, era de levar a equipa de futebol a uma final europeia. Portanto, as pessoas entusiasmavam-se com tudo o que estava no programa. Só que chegou a um ponto em que o meu presidente, que era o Sr. Manuel Couto, que para nós era o Neca Couto, que era um industrial ali do Leiros, com muitas possibilidades, um grande portista e um grande homem, era o meu candidato e, teoricamente, de todos. Quando chegou a altura dele avançar, eu recordo-me que lhe dissemos numa reunião em que ele não estava, o Neca tem que começar a assumir-se, não posso ser só eu a falar, a expor o programa, porque o programa é de todos, mas fundamentalmente dele. Então marcamos uma reunião, um jantar no restaurante Atlântico em Grijó, não sei se ainda existe, mas comia-se muito bem, e quando eu pensava que iria um grupo, estávamos só os dois. E começamos a conversa. O que é que se desenhou nesse jantar? Nesse jantar eu estive-lhe dizendo que acreditava que íamos conseguir fazer tudo o que estava no programa e era realmente muita coisa. E quando eu lhe disse, Neca, agora é a altura de você tem que se assumir, temos que dizer oficialmente que você é o presidente. E ele olhou para mim, ele estava sempre com o cigarro na boca, caía-lhe a cinza, fazia assim, e disse, Jorge, mas você ainda não percebeu que o clube precisa da sua cabeça e da minha carteira? O presidente é você. E eu disse, eu nem penso nisso, isso é impossível, não é esse o meu compromisso, eu não tenho vida que me permita tomar uma responsabilidade dessas, tem que ser você. No dia seguinte reuni-nos, que foi uma quinta-feira, na sexta-feira reunimos o grupo e eu contei-lhes o que o Sr. Manuel Couto nos tinha dito. E as reações quais foram? As reações foram, mas de facto tem que ser. Eu disse, então vocês estão aqui desde o princípio, o vosso plano é que seria eu. Pois tem que ser. E eu disse, mas o meu compromisso não é esse, bem, eu não estou disponível. Tem que ser, não tem que ser. Então eu disse, pronto, segunda-feira dou uma resposta. Houve, entretanto, um momento que foi decisivo, que foi uma conversa com a sua mãe, a propósito desse seu futuro no Futebol Clube do Porto. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque eu ouvia sempre muito, acho que acontece a qualquer um, a opinião da mãe. E era um sábado, eu aos sábados ia sempre almoçar à casa dela.
E surpreendentemente para mim, antes de eu falar no assunto, ela perguntou-me, então sempre vais para a direção do Porto? E eu disse, como é que a mãe sabe? Eu disse, o Comércio do Porto anda a falar, era o jornal que ela tinha, e eu vi na Bola Branca. Mãe, houve a Bola Branca, ouça às 7:15, mas interessa, não, mas é para saber pela Bola Branca, eu sei onde é que tu andas, e o que não andas era o radar que ela tinha para me localizar. E eu disse, mas o que é que a mãe acha? Ela disse, quando eu pensava que ela me ia dizer, nem penses nisso, não sejas maluco, ela respondeu-me, olha, tu gostas muito do Porto, as pessoas do Porto gostam de ti, acho que deves ir, é o teu destino, tens que ir. E eu até lhe disse, mãe, isso é uma ironia do destino, não é o destino. E eu julguei que me ia dizer para não ir, isto é-me a dizer que eu que tenho que ir. Tens que ir, é o destino, o teu destino é a tua vida, desde criança que tua paixão é o Porto, tens que ir. E estava assim quase praticamente dada a sua resposta e o avanço para a presidência. Aí, digamos, pronto, se calhar, olha, como disse, a ironia do destino, que quando eu pensava que a pessoa que ia ser decisiva para eu não ir, foi decisiva para eu ter ir. avançado. E para ter avançado, como já disse, com várias promessas, uma delas, Fernando Gomes, como é que foi trazê-lo? Eu tinha, no nosso programa, tínhamos duas promessas de regresso. Uma era de Pedroto, que estava garantida, porque antes de me candidatar eu tinha um acordo com ele, no caso de ir a eleições e ganhar, ele seria o treinador do Futebol Porto, e outra era o regresso do Fernando Gomes. Que eu não concordei, foi mal eu sair diretor, venderam logo o Fernando Gomes ao Guigão, eu não estava de acordo, mas já não tinha voto na matéria e ele foi mesmo. Mas depois, quando passou a ter voto na matéria? Quando passei a ter voto, estava no programa que era o regresso. Fui com o Álvaro Pinto, Eduardo Poças e o Pôncio Monteiro, que era meu vice-presidente. Fomos logo na semana a seguir a termos tomado posse, a Guigão falar com o Presidente. Foi muito simpático, ofereceu-nos um jantar muito agradável e disse que sim senhor, por 20 mil contos, que era muito dinheiro nessa altura, por 20 mil contos deixava vir o Gomes. Nós, sim senhor, está feito, combinamos que vinham fazer um jogo às antas para a apresentação do Gomes, para com a receita desse jogo também ajudar para esse valor. O pagamento, e ele pensava, porque o Gomes estava lesionado numa lesão sempre muito problemática, que era o calcanhar de Aquiles. E eles pensavam, depois vinha a ter a confirmação disso, eles pensavam que o Gomes que ia ficar debilitado e que dificilmente voltaria a jogar. Só que, entretanto, no meio da nossa conversa, entre a nossa conversa e a vinda, o Guigão jogou um jogo em que o Gomes participou, fez 3 golos e fez um grande jogo. E afinal? E eles verificaram que o Gomes, afinal, ia poder jogar e ia ser o goleador que era. Telefonou-me na véspera de virem para cá e disse-me: Jorge, atenção que o pagamento é cash, os 20 mil contos. E eu disse: sim, cash? Sim, é cash, nós não falamos disso. Eu ainda lhe disse: não, nós falamos que depois combinávamos. Nós estamos a combinar, é cash. Eu disse: claro que é cash, nós não tínhamos nenhum escudo. E o Álvaro Pinto estava ao meu lado e ia morrendo. Então falei a um amigo meu que era administrador do Banco Português do Atlântico, e nessa altura os bancos financiavam com segurança, mas financiavam quem precisava. Não estávamos no tempo de nós é que financiamos os bancos com os subsídios que o governo dá, não, nessa altura os bancos estavam ao serviço do povo. E ele disse-me, uma conversa, disse: então o Gomes sempre vem ou não? E eu disse: Eduardo, você acha que deve ir? Eu tenho que vir, você prometeu. E eu disse: então olha, mas preciso de si. Eu preciso de 20 mil contos para quarta-feira entregar ao Presidente do Guigão e o Gomes está feito. E ele disse: 20 mil contos, mas vocês estão numa posição muito delicada. Eu dentro de uma hora vou pensar. Pensou e ligou-me e disse-me: olha, Jorge,
Se você trouxer uma livrança avalizada pelo tal Manuel Couto, Neca Couto, na hora tem o dinheiro, porque o senhor tinha muitas possibilidades, tinha muito dinheiro no banco, portanto, aí está feito. E eu disse, pronto, fui ter com o Neca Couto, também perguntou, então, como é que está o caso do Gomes? Toda a gente queria o Gomes, e eu disse, olha, está dependente de si. Se o senhor avalizar uma livrança de 20 mil contos, o Gomes está cá na quarta-feira. E isso aconteceu. E ele aconteceu, e ele disse-me, olha, então vou pôr uma condição, eu avalizo, mas você pode reformar as vezes que quiser, enquanto cá estiver, no dia em que você deixar de ser presidente, na véspera, venda quem vender, tem que liquidar a livrança. Pronto, mando lá fazer a livrança. E acabamos a rir, que eu disse, não, a livrança já está aqui, já está feita. Tirei-a do bolso, ele assinou, e de lá fui ao banco entregar a livrança, e quando o homem chegou, o presidente do Guigon, eu entreguei-lhe o cheque, e ele disse, eu estou muito admirado, disseram-me que o Porto não tinha dinheiro, nunca pensei, e eu disse, pois não, tu que pensavas é que o jogador estava lesionado e que nós não íamos comprar. Disse, não, dinheiro não nos falta. mesmo não sendo exatamente assim, também havia uma grande confiança logo desde o início enquanto presidente. Um dos sinais de confiança que recebeu, que foi muito importante para si, desde logo do ponto de vista pessoal e enquanto dirigente de futebol, que foi a figura de Ramalhianes enquanto Presidente da República. Como é que se deu essa ligação? Olha, foi muito importante, foi importantíssimo e foi dos melhores momentos da minha carreira como Presidente. Foi o conhecimento que travei com o Sr. General Lianes, então Presidente da República. E é preciso recuar o tempo necessário para ver que nessa altura o Presidente Ramalhianes era realmente o Presidente de todos os portugueses e era a voz forte que era o garante da democracia em Portugal, não era por andar a tirar selfies ou a distribuir beijinhos ou a fazer as vontades ao governo, não. O Presidente Ramalhianes tinha uma preponderância no país. E uma figura de estadista. Uma figura de estadista. Para mim foi o grande Presidente, é o Presidente. Há o Presidente tal, o Presidente é o General Ramalhianes. E uma casualidade, eu estava um dia no aeroporto e o Presidente Ramalhianes chegou ao aeroporto e na comitiva dele vinha um indivíduo que era meu amigo, que era um grande portista, que era o Coronel Aventino Teixeira, que fazia parte lá da Casa Militar do Presidente. E veio ter comigo e disse, Jorge, então sabes que o Presidente tem muita admiração, acompanhou a tua campanha, a tua coragem, sabe a situação do Porto e tal. Ele era capaz, quer ser recebido por ele. Eu disse, isso gostava imenso, mas dizem que ele não recebe ninguém, porque ele tinha rejeitado receber outras pessoas de clubes. E ele disse, eu vou falar com ele. No dia seguinte, telefonou-me e disse, olha, ele disse que sim senhor, que está disponível, vem cá no dia tal. E eu fui. Olha, 10 minutos, os 10 minutos foram 1h30. Uma conversa que eu vim de lá realmente encantado, vi que estava perante um indivíduo acima, mas muito acima da média alta. E no meio da conversa, ele a falar, estava dentro dos problemas, comunicou-me que o Porto tinha a receber uma condecoração do Estado que nunca quis receber, disponibilizou-se logo para vir ao Porto entregar essa comenda, combinamos logo o dia. E no fim há aqui uma coisa que muita gente pensa o contrário, pensa que foi o comendador Gonçalves Gomes, que foi um dos grandes apoiantes do Presidente Ramalhianes, que é que me tinha apresentado. Foi ao contrário. O Presidente Ramalhianes disse, olha, eu conheço um amigo no Porto, tenho um amigo, sei que é portista, e eu vou-lhe falar a ver se ele pode ajudar. E realmente no dia seguinte foi ao contrário. O comendador falou-me no dia seguinte e depois foi realmente uma pessoa importante
para o Futebol Clube do Porto e para muitas das decisões que tomamos, mas foi o Presidente Ramalhianes que nos apresentou o comendador, não o comendador, ao contrário do que muita gente pensa, que apresentou o Presidente Yanes. E assim, estava a começar uma longa amizade. É verdade, uma grande amizade, um grande respeito e uma grande admiração que eu tenho, porque considero que do 25 de Abril para cá é o português número 1 a quem Portugal muito deve, e é pena que ainda hoje não tenha maior atividade, porque está perfeitamente lúcido, capaz, na força e em toda a pujança com que eu o conheci. Decorrido um ano de mandato, surgiram alguns imprevistos e que deram algumas dores de cabeça, nomeadamente a final da Taça. O que é que aconteceu? Aconteceu que a final da Taça Portugal tinha sido marcada para o Estádio das Antas. Havia um princípio, sem nada estar escrito, que a taça tinha que ser sempre em Lisboa, e na altura o Dr. Silva Rezende, que era o Presidente da Federação, entendeu que isso não estaria bem, que era uma das minhas lutas, e marcou logo no início da época a final para o Estádio das Antas. Com o decorrer da prova, o Futebol do Porto foi passando as diversas eliminatórias, e quando se aperceberam de que o Futebol do Porto era um dos finalistas, resolveram mudá-la do Porto para Lisboa. Então o argumento para que isso acontecesse foi muito engraçado, ainda hoje me recordo perfeitamente. O Dr. Silva Rezende escrevia na bola e então disse que o estádio do Jamor, o famoso estádio do Eiras, a que eles chamavam Estádio Nacional, era mais helénico e, portanto, a final da Taça de Portugal. E eu, na altura, em resposta, sugeri-lhe que fôssemos jogar para Atenas, que então é que estávamos no cúmulo de ter um estádio helénico, e não aceitamos, ameaçaram-nos que se não fôssemos a Lisboa éramos derrotados, descíamos divisão, e eu disse, não faz mal, descemos divisão, e convoquei uma Assembleia Geral para decidir, os sócios é que tinham que decidir se de facto devíamos ceder, capitular indo para Lisboa, ou se devíamos manter a nossa posição, e por unanimidade foi decidido que acontecesse o que acontecesse, não nos podíamos sujeitar a esse ridículo argumento e que não devíamos comparecer no Estádio do Eiras. Mas essa foi uma tomada de posição que valeu a pena. Valeu a pena, porque as pessoas perceberam que a nossa determinação, que era total, era uma decisão da Assembleia Geral, nem que a direção quisesse voltar atrás, que não era o caso, não podia, porque tinha sido uma decisão da Assembleia Geral, e então concordaram em fazer, voltar à primeira forma, e afinal fez-se em Lisboa, para sentirem que realmente, em termos de futebol, Portugal não podia continuar a ser só Lisboa. Ora, isso foi muito importante para a afirmação também do Futebol do Porto, já claro, foi importante. Havia coisas que eram absolutamente absurdas. Por exemplo, o Presidente da Federação tinha que ser de Lisboa. Podia não ter capacidade. E era rotativo. Um mandato era do Benfica, no mandato a seguir era do Sporting e no mandato a seguir era do Belenenses. Entendia que tem que ser por capacidade das pessoas e não pela sua origem geográfica, e hoje, felizmente, isso vingou, e até já há uns anos, com um trabalho brilhante, que temos um Presidente que é do Porto, o Dr. Fernando Gomes. Portanto, esse princípio absolutamente ridículo foi também enterrado. Foi o início de uma mudança, mas houve outras, e para si, enquanto Presidente, no ano de 1983, o primeiro troféu e uma conquista da Supertaça. Sim, Como é que se sentiu nessa altura? Senti uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo também alguma tristeza, porque foi em dezembro de 83, nós empatamos aqui com o Benfica e depois ganhamos lá, creio que 2-1,
2-1 e ganhamos a Supertaça. Foi o primeiro troféu, mas eu senti muita pena porque foi no início da doença do José Maria Pedroto e ele não pôde estar presente. Foi o Moraes que dirigiu a equipa, mas de qualquer forma foi o primeiro troféu dos muitos que o Futebol do Porto venceu nas minhas presidências e, portanto, tem um significado muito especial.